Bom dia, boa tarde! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Sucesso. E no vídeo de hoje eu quero falar contigo sobre algumas coisinhas importantes. Primeiro, estratégia. Você já entendeu de foco, você já entendeu de cronograma, você já entendeu de muita coisa até aqui. Você já entendeu sobre hábito, disciplina, sobre sorte. Agora deixa eu falar pra você. Não adianta você ter tudo isso e você não ter estratégia. Não adianta você não saber o caminho, sabe? Então tem algumas coisas que eu preciso falar pra você sobre estratégia. Primeiro, tenha boas anotações. Quando você estiver estudando, a forma como você anota as coisas é extremamente relevante. Então você precisa ter um caderno impecavelmente bem organizado. E ter boas anotações significa você saber como anotar, ok? Por exemplo, existem duas técnicas de anotação muito boas, que eu recomendo que na hora que eu falar, você dê um pause no vídeo e vá lá assistir, quando eu terminar de explicar. Primeiro, é o método Cornell. O método Cornell é uma forma de anotação que é extremamente organizada, que você coloca um texto num bloquinho, tem um pedacinho para as dúvidas e tem um pedacinho para o resumo. Antônio, qual é o melhor método de anotação? É o que é melhor para você. Lembra quando a gente falou de autonomia? Tem o segundo, que para mim é muito melhor, porque foi o que eu usei, que se chama Feynman, técnica Feynman. O que consiste na técnica Feynman? Como é que eu vou escrever e fazer as minhas anotações? E para começar, você já viu a diferença entre estudo ativo e estudo passivo. Entenda que a técnica Feynman é uma técnica de estudo ativo, por isso ela é muito boa. Lembra da diferença? Estudo passivo, eu estou pegando a informação de fora e botando para dentro. Estudo ativo, eu estou produzindo a informação aqui dentro e botando para fora. Essa é a lógica. O que é o estudo ativo? Usando a técnica Feynman. Imagina que eu estou estudando a equação do primeiro grau, beleza? Então eu assisti aula, eu li o livro, etc. Depois que eu tiver feito isso tudo, aí sim eu vou produzir as minhas anotações de equação do primeiro grau. E eu vou começar a produzir as minhas anotações escrevendo do seguinte jeito. Bom dia! Hoje nós estudaremos equação do primeiro grau. Eu vou escrever isso aqui tudo. Entendemos por equação do primeiro grau toda equação do tipo ax mais b igual a zero. Se você quiser estudar a função, f de x igual a ax mais b. Onde a e b são coeficientes reais, a é diferente de zero e x é a nossa incógnita, ou se for uma função, variável. Eu vou escrever isso, porque a técnica Feynman primeiro consiste em escrever como se eu estivesse explicando. E quando eu estiver escrevendo como se eu estivesse explicando, eu vou explicar para alguém em voz alta, nem que seja para ninguém, para o meu amigo imaginário. Então, a parte bonita da técnica Feynman é essa. Mas mais ainda, eu vou escrever o porquê de cada coisa, o passo a passo de cada coisa. Então vamos lá, continua o raciocínio. Por exemplo, 2x mais 1 igual a 0 é uma equação do primeiro grau. Se você quiser encontrar a solução dessa equação do primeiro grau, bom, 2x mais 1 igual a 0, somando menos 1 dos dois lados da equação, isso eu estou escrevendo, somando menos 1 dos dois lados da equação, eu tenho 2x igual a menos 1. Dividindo os dois lados da equação por 2, eu tenho x igual a menos 1 sobre 2, que é a nossa solução. Escrevendo tudo o que eu falei para você tem que estar escrito. Você fala, Antônio, a técnica Feynman, então, na hora que eu fizer uma anotação para a equação do primeiro grau, vai ter 40 páginas, não vai? Talvez. Talvez tenha. Porque, vamos lá, Cornell vai te dar um jeito de você ter o conteúdo muito resumido. Só que muitas pessoas fazem anotações no estilo do método de Cornell e têm dificuldade de lembrar o que escreveu. Por outro lado, a técnica Feynman, você tem uma anotação que ela é mais completa e ela é mais comprida. Ou seja, se você quiser fazer uma consulta rápida, talvez te dê mais trabalho. Mas, por outro lado, você vai lembrar muito mais, isso eu te garanto, se você fizer a técnica Feynman para guardar os conteúdos. Beleza? O que é muito importante você entender é o porquê de você estar fazendo essas coisas. Em cada passo da sua explicação da técnica Feynman, você tem que escrever o porquê. E como é que consiste a técnica Feynman? Eu montei minhas anotações. Uma vez que eu montei as anotações inteiras, eu vou voltar no início e vou explicar em voz alta para alguém, sem ler. Posso fazer um esboço, explicando. Fiz as minhas anotações escrevendo, depois eu pego um outro papel e eu vou só falar e escrevendo o que eu precisar de apoio visual para escrever. Uma vez que eu conseguir explicar a matéria do início ao fim, eu posso entender aquele conteúdo como concluído. Então, por exemplo, equação do primeiro grau. Peguei meu caderno e escrevi, segundo a técnica Feynman, tudo que eu preciso de equação do primeiro grau.
Desse jeito, explicando passo a passo. Fechei o caderno, abro uma outra folha. E agora, eu só vou escrever quando eu estiver fazendo esse movimento. Então, gente, na aula de hoje a gente vai aprender a resolver equações do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau é alguma coisa do tipo ax mais b igual a zero. Com a diferente de zero, b constante real, a constante real também, não nulo. Um exemplo de uma equação do primeiro grau é 2x mais 1 igual a zero. Eu só vou começar a escrever como se eu fosse um professor. Se você estivesse vendo um professor em sala de aula, ele não escrever uma equação do primeiro grau é. Ele simplesmente falaria. Uma equação do primeiro grau é e escreveria ax mais b igual a zero. Entende? Então, a técnica Feynman consiste em, primeiro, produzir as anotações do início ao fim, com todos esses detalhes, fechar as anotações e explicar verbalmente usando apoio visual como se você fosse um professor. Uma vez que você consiga explicar do início ao fim sem precisar consultar as suas anotações, entenda esse conteúdo como concluído e passe para o próximo. Beleza? O que é muito bom nisso é... Existe uma coisa chamada pirâmide de aprendizagem. Muita gente chama de cone de aprendizagem, cone de absorção de conteúdo, não interessa. Mas procura por um nome chamado William Glasser. Glasser é parecido com vidro, G-L-A-S-S-E-R. William Glasser ele construiu uma pirâmide, que basicamente diz para você... Por exemplo, você sabia que se você lê alguma coisa, você vai reter mais ou menos 10% do conteúdo? Quando você ouve, você retém mais ou menos 20%. Só que quando você ensina para alguém, você retém aí 90%, 95% do que você está estudando. Então repara, é por isso que os professores sabem muito e os alunos não tanto. Porque o professor está o tempo inteiro explicando para alguém, ensinando alguém. E quando você ensina alguém, você retém 90%, 95% do conteúdo que você está explicando. E é por isso que eu falei para você da técnica de Feynman, para você explicar. Porque explicando, você vai reter 95% do que você está escrevendo. Do que você está escrevendo, do que você está explicando. Tem lógica? Não é à toa. Quer ver uma outra técnica sobre como usar o William Glasser para poder fazer uma ótima rotina de estudos? Colabore. Monta um grupo de estudos. Porque quanto mais você explicar, e olha que louco, quanto mais eu ensino o outro, mais eu aprendo, sacou? Conhecimento não se divide, só se multiplica. Então, monta um grupo de estudos, essa é a minha próxima recomendação. Mas primeira coisa, tenha limite. Montar um grupo de estudos de 40 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas, não é produtivo, vocês vão fazer zona. Monta um grupo de estudos com 3 pessoas, com 5 pessoas no máximo, não aceite mais do que 5. Segundo, quando você estiver montando o seu grupo de estudos, não tenta dar aula de tudo. Uma semana tu dá aula de matemática, a outra de química, a outra de física. Beleza, mas não dá pra você dar aula de tudo toda semana. Então, cada um no seu quadrado, cada um tem que explicar um pouco, porque senão só você aprende. Terceiro, lembre-se do porquê. Sempre que você explica, a parte mais importante da sua explicação é o porquê das coisas. Eu escrever 2x mais 1 igual a 0, então 2x igual a menos 1, não quer dizer nada. Se eu explicar 2x mais 1 igual a 0, então, se eu subtrair menos 1 dos dois lados, dá 2x igual a menos 1. Se eu entendo o porquê de eu estar fazendo aquilo, e por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para poder isolar a incógnita. Isso é a parte mais importante da sua explicação. Beleza? Fica comigo e até o próximo vídeo.